E de volta neste quarto bloco do programa Zona de Desenvolvimento, nós estamos aqui na Universidade Federal do Amazonas exatamente para ouvir o professor Ricardo Bessa, professor Bessa, ok? A respeito da experiência dele no que se diz respeito a planejamento para a cidade de Manaus. E discutir também, não é, professor, outros projetos. Então, professor, estamos muito satisfeitos com a sua presença aqui no nosso programa Zona de Desenvolvimento. Eu aqui agradeço, estou à disposição. A questão é a seguinte, um dos pontos fundamentais, professor, que nós observamos quando se faz planejamento é que está na execução dele. Então, muitas vezes, os prefeitos, as prefeituras não estão habilitadas ou não conhecem as fontes de financiamento para executar esses planejamentos. Vamos comentar um pouco a respeito disso? Ok, o planejamento é uma ação coordenada. Muitas das prefeituras têm falhado nesse aspecto porque já procuram viabilizar as suas ações sem sequer fazer um planejamento, né? O planejamento é um guia para a ação. Então, o importante seria, em primeiro lugar, Campos, seria a prefeitura fazer um diagnóstico, né, social e econômico, como temos feito lá em Nova Olinda, né, ouvindo a população para tentar identificar os bolsões, por exemplo, de miséria, né, de subnutrição, de analfabetismo, de doenças, para que a gente possa, então, planejar de forma científica, ou seja, em cima da realidade. Então, existe aí, nas palavras do professor, a necessidade de fazer uma análise do cenário, identificar muito bem, caracterizar muito bem esse cenário, identificar essas necessidades e, a partir daí, elaborar o planejamento. Então, no planejamento, gente, muito cuidado, é ali que você define os objetivos, as metas, os recursos que você vai precisar para atingir esse resultado, ok? Então, em algum momento, aquilo que você pensou e tem que ser pensado correto, ele vai ter que acontecer. Então, professor Bessa, vamos comentar um pouquinho a respeito dessa situação que nós observamos dos prefeitos não saber a verba que existe, por exemplo, nos ministérios e também na Europa, fundos perdidos para determinadas áreas, sobretudo sociais aqui na Amazônia. Então, quero aproveitar um pouco a sua experiência nessa área. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um referencial da ONU para as cidades, tem mostrado que, no caso concreto do Brasil, tem mostrado baixos índices, sobretudo no estado do Amazonas. Por exemplo, Manaus, o índice está acima um pouco da média do Brasil, mas o interior, todas as cidades do interior, inclusive as mais favorecidas economicamente, como Quari, por exemplo, que tem a questão do petróleo, como Presidente Figueiredo, né? E essas, inclusive, têm também índices baixos, né? Apesar de que, por exemplo, se você verifica os municípios da Calha do Juruá, né, da Calha do Purus, nós vamos ver que esses índices caem bastante. Por quê? Porque as cidades estão abandonadas, os prefeitos não planejam, e não planejando não podem desenvolver projetos para poder realizar ações, porque a forma de conseguir recursos para desenvolver projetos fazendo primeiro o planejamento, né, o diagnóstico, e depois captando recursos dos órgãos federais para desenvolver essas ações. Recurso existe, o Ministério das Cidades, por exemplo, tem muito dinheiro, né? O Ministério da Cultura tem muito dinheiro, inclusive nós estamos aqui numa biblioteca nesse momento, existe um projeto do governo federal que chama Livro Aberto, onde o governo oferece todo o acervo, mais de 6.000 livros, computadores, toda a infraestrutura, estantes de aço, mesas, cadeiras, e a contrapartida da prefeitura é apenas oferecer um local para funcionamento e uma bibliotecária que pode ser leiga, inclusive, porque os livros já vêm todos informatizados e catalogados, mas os prefeitos, infelizmente, não fazem os projetos, não apresentam os projetos. Então, professor, nós podemos comentar aqui que você que é eleitor e que você que é o responsável pelo prefeito estar ali assumindo a administração da tua cidade, verifica esses perfis nele. Verifica como ele está do ponto de vista da montagem da sua equipe para buscar esses financiamentos e melhorar a tua qualidade de vida. Então, realmente, nós temos observado nos municípios aqui do Amazonas que há essa carência, professor, que nós temos que trabalhar isso urgentemente. Nós temos que dar uma atenção para isso, porque verba tem.
Necessidade aí você tem. O que falta para trazer esse recurso e implantar aí? Não só na área de educação, como o professor mencionou agora, mas na área de saúde, na área de lazer, de assistência às pessoas em situação de risco, assistência aos nossos idosos. Existe verba para isso. Inclusive a questão da biblioteca, agora é lei, é obrigatório. O teu município ter uma biblioteca. Entendeu? Então, acompanha, participa da vida do teu município, indo para as sessões aí na Câmara Municipal e exatamente fazendo essa reflexão, para saber se o teu município está ou não devidamente habilitado junto a esses órgãos para buscar essa verba, e se não está, o que falta fazer. Então o professor aqui está chamando a atenção para essa questão. Professor Bessa, quero aproveitar a sua experiência e discutir essa sua experiência, esse seu conhecimento a respeito do que falta para a nossa cidade em termos de planejamento. Manaus foi uma cidade estuprada, não é? Manaus, da minha época de garoto, e não faz tanto tempo assim, Manaus era uma cidade que tinha 200 mil habitantes, 180 mil, 200 mil habitantes, e era um paraíso. Você tomava banho no Parque 10, não é? Numa água límpida, onde existiam peixinhos, piabinhas, não é? Você bebia água tranquilamente e não corria risco de se contaminar. Hoje, você não encontra água limpa mais em Manaus, né? Se você precisar de um balneário, vai ter que ir muito longe, não é? Muitos quilômetros de carro, porque não se encontra mais em Manaus. E a questão do lixo também, que é um problema grave, né? Manaus ainda não resolveu o problema do lixo, né? Tem um aspecto cultural também essa questão do lixo. Por quê? Porque Manaus entumeceu, né? Estupraram Manaus. Manaus sai de 200 mil habitantes na minha época de garoto e hoje, por exemplo, está com 2 milhões de habitantes aproximadamente. E o lixo, que naquela época, no interior, por exemplo, as pessoas jogavam no mato, como eles diziam, né? Não poluía porque o lixo era um lixo orgânico. Vinha o porco, comia, a galinha comia, ou se jogasse no rio também não poluía porque o peixe comia, era o resto de comida. Essas pessoas migraram para Manaus com o advento da Zona Franca, né? A Zona Franca entumeceu Manaus, houve uma mutação demográfica sem precedentes na história desse país. Manaus talvez tenha sido a cidade que tenha mais crescido no Brasil, isso certeza, aliás, a que mais cresceu no Brasil e talvez uma das que tem maior crescimento no mundo, né? Manaus absorveu essas pessoas que vieram, né, buscar emprego na cidade e acabaram criando bolsões de favela, morando na periferia, sem as mínimas condições. E estão poluindo. Por quê? Porque não disseram para eles que o mato aqui é o asfalto, e aí eles estão jogando o lixo no mato, e não disseram também que o lixo é diferente. Lá era o lixo orgânico, aqui é lata, é garrafa de PET, é vidro, enfim, isso polui. Isso significa então que é preciso que nós sejamos então proativos nessas ações de planejamento da cidade e não reativo como nós estamos sendo. Então Manaus não teve um planejamento para entender no momento certo essa demanda, e hoje nós estamos pagando um preço alto. E a tua cidade aí, meu querido amigo, você que me acompanha, qualquer cidade aqui da Amazônia e do Brasil, a tua cidade, quem sabe, se hoje não está vivendo isso, pode viver esses problemas sociais causados exatamente por essa explosão demográfica por que passa o Brasil. E Manaus, você sabe, não é diferente por causa do advento da Zona Franca e agora o advento da Copa. São fatores que fazem com que Manaus hoje, por exemplo, responda, professor, por 81% do PIB do estado do Amazonas. É uma concentração absurda e nós precisamos olhar para o teu município, gerar emprego e renda aí. E nós temos sugestões, nosso programa tem sugestões. Por exemplo, professor, até quero a sua opinião sobre isso. Nós temos aqui perto uma cidade chamada Manacapuru, vizinho de Iranduba. São duas cidades que podem se unir e construir na fronteira entre as duas cidades uma estação de tratamento de lixo. Ou seja, elas vão dividir os custos. Eu acho que isso funciona, isso vai reduzir custo. Então, professor, nós vamos fazer agora um breve intervalo e logo após nós vamos discutir essa questão e outros projetos que nós temos e outras sugestões que nós temos para melhorar a tua vida na cidade.